Saudações democráticas, começando mais uma transmissão aqui no Coletivo do Conde. Eu estou com essa figura fantástica, Alisson Leandro Mascaro, para a gente conversar um pouco sobre direito, sobre filosofia do direito, sociologia do direito, mas, sobretudo, sobre uma maneira de pensar o mundo, né, Alisson? Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, vou fazer as honras da apresentação oficial ritualística depois de você dar a sua saudação para o nosso público que está nos acompanhando. Aliás, o Alisson tem uma legião de pessoas que o segue nas redes sociais, todo mundo aqui, quero agradecer demais a presença de vocês. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do Grupo Prerrogativas, pelo canal do Conde e pelo Facebook. Tudo bom, meu querido Alisson? Gustavo Conde, querido, que alegria muito grande estar aqui com você, com todo o público que acompanha a sua programação pelo seu canal e por tantos canais parceiros. Uma grande satisfação refletirmos juntos sobre o nosso tempo e lutarmos juntos. Grande Alisson Leandro Mascaro. Deixa eu ler aqui rapidamente para quem não conhece. Alisson Mascaro, jurista e filósofo do direito marxista brasileiro. Atua nos temas da filosofia, teoria geral do direito, marxismo, Estado e política. É professor de graduação e do programa de pós-graduação Lato Sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e da Universidade de Santa Cecília. Está atualizado essa pequena biografia? Está por aí. Está por aí. É muita coisa. Você tem muitas atribuições, publicou muitos livros. Eu queria começar te perguntando, eu não sabia que existia um direito marxista. Você vê a minha inocência, né? E eu fiquei muito curioso para saber como é que se dá esse campo do conhecimento, esse campo de pesquisa aí. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Obrigado, querido Gustavo. Uma alegria refletirmos aqui juntos. Existem muitas leituras sobre o fenômeno do direito na sociedade. A maioria dessas leituras é de perfil liberal, perfil burguês. Para essas leituras, o direito é sempre bom, ele está certo, ele não erra. Quais são os corolários, quais são os horizontes de quem vê o mundo de maneira liberal? Estes horizontes sempre presumem que o juiz é imparcial. Então, já começo aqui lembrando dessas figuras peculiares que por aí foram julgadoras da história do Brasil. Então, as pessoas dizem, o juiz jamais julgaria a não ser conforme a lei. Essa é a leitura liberal. Essa leitura liberal, no século XVIII, no século XIX, dizia que o juiz não podia interpretar a lei. Então, o juiz só podia repetir a lei. Até os franceses, esdrúxulamente, tinham uma visão de mundo que diziam assim, o juiz é somente a boca da lei. Ele fala o que a lei falou. E isso é um disparate, isso é um absurdo, na medida em que, obviamente, qualquer pessoa que leia um texto está interpretando esse texto. Então, para começar, não existe quem faça a leitura robotizada, ou seja, o texto quis dizer uma coisa só e o intérprete ler exatamente o que o texto quis dizer. Pois bem, estas são as desventuras de uma leitura, eu diria, tradicional do direito, que a lei sempre busca a justiça, que qualquer lei que seja feita na sociedade, o legislador buscou que ela se orientasse para o melhor em relação a todas as pessoas. Gustavo, você que me acompanha, eu diria que praticamente a maioria dos juristas no mundo, isso não tem nada a ver apenas com o Brasil, a maioria dos juristas no mundo tem essa visão de que o direito é bom, as leis servem para o progresso da sociedade, as leis servem para que as pessoas possam ter ordem na vida, o juiz é sempre imparcial, o Ministério Público só acusa quem de fato cometeu um crime. Então, observem que é um mundo, eu diria, edulcorado, é um mundo da fantasia. Esta leitura eu tenho chamado nas minhas obras, nas minhas reflexões, pelo nome com o qual o jurista lida com elas. Estas leituras são chamadas de juspositivistas. Então, quem me escuta aqui pode até parecer que ouviu um palavrão. Juspositivista quer dizer apenas o direito é o direito que a norma impôs para a sociedade. A norma é boa, o Estado quer o bem comum, o juiz é imparcial, e se tudo funcionar desse modo, então o direito é um elemento que garante a coesão social, garante o progresso. Pois bem, esta minha proposta de leitura, que tem uma história, ela vem já
de 150 anos com o próprio Marx, que era jurista de formação. A graduação de Marx na Alemanha foi em direito. Mas de Marx vem por tantos outros cientistas, desde o século XIX até o século XX. Eu lembro, por exemplo, do próprio Pachucanes, talvez o mais importante pensador do direito de todos os tempos, e que era um líder da própria Revolução Russa, soviética. Toda esta perspectiva crítica descobre que o direito, na verdade, é uma forma de relação social da exploração capitalista. Então, para que o capitalismo exista, não serve apenas que uma pessoa explore a outra chicoteando-a, como fazia o escravismo, ou então pegando alguém na condição servil, como fazia o feudalismo. No capitalismo, a exploração é mediante contrato. Aquele que é o explorador explora o outro por uma relação contratual. O explorado tem que declarar que quer ser explorado e, em troca, ele ganha um salário. Então, se nós observarmos bem, o elemento que funda as relações do capitalismo é o elemento jurídico. O direito, efetivamente, é o instrumental que vincula o explorado ao explorador. De tal modo que esta leitura marxista sobre o direito percebe que o direito não é a justiça, o direito não é o bem comum. Muito pelo contrário, o direito é quem garante o capital ao capitalista. Até hoje no mundo, a riqueza do mundo está nas mãos de 0,1% das pessoas. 99,9% das pessoas não detêm os meios de produção. E o que faz com que o povão aqui do Brasil, na favela, na periferia, ele nasça sem casa, ele cresça, comece a vender força de trabalho e tenha que trabalhar a vida inteira no mercadinho, na padaria, na indústria, em qualquer lugar, e ele vai morrer sem a casa. Ou então, alguém vai dizer, mas a casa ele conseguiu, mas ele vai morrer sem remédio, ele vai morrer sem horizonte de vida maior, a não ser trabalhar. Quem garante tudo isso? O direito, porque o direito diz assim, a riqueza do mundo não está com ele, está com o capitalista, está registrado em cartório, então a fazenda do capitalista, o latifúndio, é do latifundiário, e o direito garante que continue sendo do latifundiário, porque a propriedade privada é o direito sacrossanto. Então, Gustavo querido, minha caminhada de reflexão científica, filosófica, sociológica, teórica, é exatamente para escavar até a realidade concreta do fenômeno do direito. Parar com esta ilusão que diz que o direito é a justiça. Esses moros e dalanhóis da vida seriam a expressão da lei, porque eles são imparciais. É para acabarmos com essa leitura dos moros e dalanhóis, mas não só deles, também da lei, porque a lei é feita pelos equivalentes deles do poder legislativo. Então, quando alguém faz uma lei por aí para defender o banco acima de tudo e o trabalhador por último, quando alguém cortou a CLT, como nesses tempos de golpe estamos cortando, é uma lei que corta garantia da outra lei. Então, não é que a lei é boa e o juiz é ruim, o promotor é ruim. O quadro geral do fenômeno jurídico é um quadro da sociedade capitalista. Então, o capitalismo é que é o problema decisivo. Gente, você sabe que um dia as conversas que têm uma densidade assim um pouco maior, né? Eu falei que vou dar um nome de programa assim, gente. Sabe quando você fala assim, gente, olha só o que o Alisson Mascara acabou de falar. Eu quero avançar nisso, quer dizer, deixa eu só trazer alguns comentários aqui, porque o pessoal tá lembrando aqui, olha, o Henrique Nunes Almeida, lembro na Semana Jurídica da minha faculdade, você foi a palestra mais comentada. Você é o Mascaro, evidentemente, aqui. Aqui, Alexandre Lombardi, abraço ao grande Alisson Mascaro. Vamos mandar mensagens para o Alisson aqui. Você que conhece o Alisson, que já teve aula com ele, está assistindo a gente aqui, vamos fazer essa aproximação bonita e afetuosa que sempre tem aqui no Coletivo do Conde, com muito orgulho. Agora, Alisson, essa posição não é muito subversiva, não? Você não enfrenta muitos problemas, não, em adotar essa posição crítica dentro de um universo que, a rigor, a gente encara um pouco como um universo conservador, né? Até pensar como é que o Brasil pôde gerar monstruosidades dentro desse campo, como o próprio Moro e Dallagnol. Explora um pouquinho esse viés para a gente. Quando eu comecei a minha trajetória
jurídica, intelectual, na Faculdade de Direito da USP, que é a minha casa, onde me formei, onde eu sou professor. Obviamente, o horizonte de compreensão do direito estava profundamente consolidado para uma leitura, eu chamaria, de direita, uma leitura conservadora, com um certo perfil, inclusive, de vez em quando, reacionário. É muito comum até hoje no direito observarmos juristas, alguns deles, que dizem assim: direitos humanos apenas para os humanos direitos. Então, as pessoas creem que o respeito ao ser humano seja uma concessão que só pode ser dada aos amigos, aos cidadãos de bem, que são, em geral, esses amigos dos reacionários. Pois bem, eu, naquele tempo em que comecei a minha reflexão, minha trajetória intelectual, eu não me conformava com a ideia de que nós vivêssemos uma sociedade na qual a injustiça fosse sagrada e fosse lavada no discurso da justiça. Para mim, me repugna que nós venhamos a dizer que a nossa sociedade é uma sociedade justa. Neste minuto que eu falo aqui ao Gustavo Conde e a você, de todo o Brasil, quiçá até mesmo do exterior, milhões de brasileiras e brasileiros passam fome, milhões de pessoas não têm teto, milhões de pessoas não têm mínimo para um prato de comida. Eu não posso considerar que esta sociedade, por ter Estado, por ter direito, eu a chame de sociedade justa. O nome correto para isto é injustiça, exploração, dominação, opressão. Esta força de pensarmos o nosso tempo histórico contra os poderosos do nosso tempo, contra a exploração do nosso tempo, é uma força decisiva. Pode até acontecer, e eu concedo para alguma ou algum de vocês que me acompanham, pode até acontecer que a pessoa diga assim: eu me sinto sem energia para entender aonde devo agir, por qual estrada devo agir para transformar este mundo. Porque para muitas e muitos, parece que o mundo não tem transformação. Parece que o mundo efetivamente é a exploração sem fim e nunca mudará esta condição. No entanto, eu quero vos dizer que, ainda que pareça difícil, daqui a pouco eu falo do pareça difícil, mas ainda que pareça difícil, o fundamental é que nós não façamos desta sociedade desgraçada, exploratória, nós não façamos aqui uma espécie de fala no sentido contrário, de apagar a verdade do mundo e dizer: ela é justa, o azar é dos pobres, eles que não tiveram mérito. Aí vem essa noção infame de meritocracia. Ah, foram vagabundos, quem passa fome boa gente não é. Ou então, como historicamente muitos disseram, se alguém está preso, boa coisa ele não é, ele fez alguma coisa. Então, isto que foi muito utilizado contra o ex-presidente Lula, eu volto para trás. Sócrates foi preso. Gandhi, para quem gosta da referência do Gandhi, foi preso. E tantos outros mais. Jesus foi preso. Então, é preciso pensar que este horizonte que diz assim: o direito é bom, a sociedade é boa, apenas o errado é quem é a vítima do mundo, é preciso pensar melhor isso. Então, Gustavo, a primeira questão que me levou a caminhar por este sentido que eu reconheço é a contrapelo do tempo histórico, não é, obviamente, o da maioria dos juristas. É um princípio fundamental de que nós não podemos dizer que este mundo é um mundo justo, em homenagem, em prol, em luta em favor desta maioria que nada tem e que nem sabe que nada tem, nem sabe que o mundo poderia ser outro. Então, para quem me acompanha, eu posso dizer que o primeiro ponto é este: é não sagrar este mundo, é não torná-lo naturalizado, é não dizer que isto aqui tem que ser assim, como a escravidão naquele tempo se dizia. Não tem outro jeito no mundo a não ser viver na escravidão. Hoje se diz: não tem outro jeito no mundo a não ser viver sob o capitalismo. E eu quero poder vos dizer: é preciso que lutemos por uma nova sociedade. Alguém vai me dizer: mas como eu faço isso? Que nova sociedade é essa? Para isso, já há décadas, séculos, existe ciência.
um saber da concretude da sociedade para entendermos quais são suas estruturas. E me permita aqui, Gustavo, dizer para você que me acompanha, se temos que pensar no problema do mundo, o mundo tem um penduricalho de problemas. Tem muito problema no mundo, mas tem um eixo. E o eixo é, em todos os lugares do mundo, a sociedade é capitalista. Então, esta estrutura é a estrutura basilar. Se nós a entendermos, quem sabe nós começamos a compreender também as possibilidades de um dia nos juntarmos para enfrentarmos esta estrutura. E saibam, esta estrutura parece invencível. Um dia ela se desmancha a partir das nossas mãos e da nossa luta. O Alisson tem uma fala tão bonita, assim. Eu acho que pelo seu tom, eu imagino que você também seja poeta. Estou enganado, não? Você arrisca umas poesias? Antigamente se dizia que a pessoa cometia umas poesias, enfim. Você comete umas poesias. Olha só. No futuro. Você tem livro publicado com poesia? Poesia não, uma outra perdida por aí. Olha, eu quero avisar que o público está super interativo. O Pablo Stockel fez uma pergunta aqui. Eu só vou pedir para o Pablo aguardar um pouquinho, que eu quero falar do livro do Alisson um pouquinho. Eu já favoritei várias mensagens aqui, vou trazer na sequência. Você falando da ciência, eu me lembro sempre de uma cena do filme do Matt Damon, Perdido em Marte, que é um filme muito interessante, e ele fica perdido no planeta sozinho. E aí ele diz, eu não vou morrer aqui. E aí ele diz, eu vou usar a ciência até fazer bico para sair daqui. Eu acho que nós estamos nessa condição aqui no próprio planeta Terra. Tem que usar a ciência, inclusive a ciência da linguagem, para a gente entender o que está acontecendo com o mundo, né, Alisson? Eu queria, dentro dessa provocação, falar do teu livro. O teu livro que você acabou de lançar, enfim, comentadíssimo, elogiadíssimo, internet afora e cursos de direito, está aqui do ladinho. Deixa eu colocar ele grande aqui no meio também, só para a gente contemplar aqui Sociologia do Direito, Alisson Leandro Mascaro. É um compêndio, quer dizer, você faz um estudo super elaborado desde o início, desde os primórdios do pensamento, sobre as questões sociais, sobre o pensamento humano, sobre filosofia, e vai até o presente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto e uma pergunta muito inocente. Como é que surgiu o direito? Começando pela pergunta inocente, porque ela é a vida toda. O direito, como nós o conhecemos, ele não é igual àquilo que no passado se chamava direito. E o Gustavo é um linguista, eu tomo aqui a liberdade de falar daquilo que sempre insisto, em vários livros meus a respeito do que é o fenômeno do direito. Uma pessoa diz assim, os 10 mandamentos da Bíblia era o direito dos hebreus, o Código Civil é o direito do Brasil. Pois bem, podemos até usar a palavra direito lá e cá. Ela até pode ser grafada do mesmo modo. No entanto, o fenômeno social que se chama direito nas sociedades contemporâneas não é nada igual a todos os fenômenos do passado, porque todos os fenômenos do passado, aos quais se dava o nome de direito, então no escravismo antigo, no feudalismo da Idade Média, e mesmo na Idade Moderna, que estava em transição do feudalismo ao capitalismo, naquele tempo, o que se chamava direito era a vontade de quem tinha o chicote na mão. Então, quem ganhou uma guerra era senhor de escravizados. Ele mandava fazer tal coisa, este era o direito. Esta percepção de que o direito é alguém mandando e outro obedecendo, é do passado. Por isso, 10 mandamentos, 12 tábuas, estas dimensões que foram muito típicas do passado. Via de regra, elas têm fundo religioso. Eu acredito em uma entidade divina, acredito que alguém conversa com a entidade divina e me traz uma tábua de lei. Esta é a dimensão do passado. O capitalismo não opera assim, porque o capitalismo quer garantir o capital do capitalista. Então não pode esperar o capitalismo que as pessoas creiam naquela entidade divina e não em outra entidade divina, porque se assim for, o capitalismo não tem garantia nenhuma sobre o capital. De tal sorte que o capitalismo estrutura o direito a partir de uma garantia estatal. Então não é mais o dono da terra que dá a sua lei, como era o senhor feudal
como era o senhor de escravos no passado. A partir de agora, o senhor da terra, que é um fazendeiro, um latifundiário, não é ele que dá a lei, é um terceiro que é o Estado. Se nós observarmos bem, o direito mudou. Isto que nós chamamos por direito, ele funciona enquanto uma forma de organizar e relacionar as pessoas no capitalismo. Então, Gustavo, a sua pergunta pode ser respondida de dois modos. Se as pessoas chamam por direito um fenômeno tão vasto a ponto de não ser nada, aí é aquela frase que antigamente, de modo muito horrendo, se explicava nas faculdades de direito. Aonde uma pessoa encontrou outra, elas combinaram alguma coisa entre si, isso quer dizer, uma mandou na outra, sempre é isso, e então aqui surgiu o direito. Essa resposta é tão vaga a ponto de não querer dizer nada, mas é a resposta tradicional do jurista. Uma resposta muito específica, muito concreta, diz: direito como conjunto de relações contratuais, como conjunto de relações entre sujeitos de direito, garantidas pelo Estado, e relações que atendem à exploração do capital, surgiu com o capitalismo. Por isso, meu livro, Sociologia do Direito, que está sendo lançado, ele faz exatamente essa investigação desde os primórdios até os dias de hoje. E eu tive aqui a atenção de ensinar ao nosso leitor, à nossa leitora, que nós estamos trabalhando no passado com fenômenos que não são iguais aos do presente. Então, quando Aristóteles falava da sociedade antiga, quando Tomás de Aquino falava da sociedade medieval, e mesmo quando Hobbes, Locke falavam da sociedade da Idade Moderna, eles não falam da nossa, a nossa é outra. E aqui eu fiz neste livro toda uma sistematização das leituras antigas sobre a sociedade, sobre o direito, de tal modo que Santo Agostinho, por exemplo, imagina que a lei veio de Deus. Para nós, hoje, não é assim que se anuncia, até porque muitas das leis do Congresso do Brasil vieram do Eduardo Cunha, que, embora falasse de Deus, não parece que seja o melhor representante de Deus na Terra para quem acredita em tudo isso. Pois bem, então o que estou dizendo é que é preciso investigar o passado para entender a sociedade a partir do momento nosso. A partir do século XIX, o mundo surge, o mundo se estrutura com a Revolução Industrial, ele se estrutura com a exploração capitalista, e os nossos problemas passam a ser outros. E também a própria hipocrisia da sociedade passa a ser outra, porque alguém falaria que absurdo no passado alguém dizer assim: Deus fez a lei e a lei de Deus é um só vai ser senhor feudal e o resto vai ser servo. A gente diria, puxa vida, que hipocrisia alguém que narrou um fato como esse e atribuiu ainda a vontade de um Deus. Agora eu troco a cena e passo para os dias de hoje. Diz assim o direito: todos são iguais perante a lei. Todos têm direito à casa. Todos têm direito à saúde. Todos têm direito à escola. O Brasil atenderá à promoção da dignidade humana. Todo o poder emana do povo. Daqui uns 200 anos, vão olhar para nós e vão dar risada, dizendo que gente hipócrita é essa, que identificava o direito assim e ainda dizia: a Constituição garante o direito à casa. 40 milhões de brasileiros, desde 1988, quando foi promulgada a Constituição, até hoje, não tem casa. A Constituição garante um salário mínimo digno ao trabalhador e à sua família. E o salário é de milão quando tem salário. Então, nós vamos observar que a gente também vive no mundo da fantasia. Só que o nosso não é o do passado. No entanto, Gustavo, eu sempre digo isso nas minhas aulas na USP, nas palestras pelo Brasil e pelo exterior, hoje nós conseguimos olhar para as injustiças do passado e praticamente todas as pessoas concordam que era uma infâmia. Vejam, hoje no Brasil, as pessoas dizem que absurda foi a escravidão, que coisa horrenda foi essa, e nós não conseguimos enxergar a exploração capitalista. O fato de que um ser humano ganha por segundo milhões de reais só porque ele é dono de um banco, e o resto dos seres humanos, para ganhar R$1 no dia é muito difícil, para ter um prato de comida é muito difícil. Hoje, para nós, isso é normal. Daqui a 300 anos, vamos considerar infames. E aonde estava a ciência do mundo, aonde estava a universidade nesse período, dizendo que é assim mesmo, tem que manter o direito como está, a sociedade como está. A universidade basicamente legitimou as coisas como estão. Aonde estavam os intelectuais, pessoas de sabedoria? Boa parte delas calada. A pessoa fica quieta, não quer tratar do assunto, prefere falar de assunto menor ou algo nesse sentido. Então, este livro exatamente trata
desta reflexão mais alta sobre a sociedade e sobre o direito. Como é possível compreender o direito? Como é possível compreender a sociedade? E aí, Gustavo, eu proponho nesse livro que toda leitura da sociedade contemporânea ela possa ser lida a partir de 3 chaves. Ou a pessoa segue uma das chaves, ou segue a outra, ou segue a outra. A chave mais banal é essa chave que eu chamo de juspositivista, do direito posto pelo Estado, chave liberal, que diz assim: o Estado é bom, o direito é bom, resta cumprir a lei e ponto final. Então são os liberais para os quais o mundo está certo. Só precisa cada vez mais avançar na mesma toada em que está. Existem algumas e alguns que não têm essa leitura, mas não têm uma leitura também plenamente científica. Eles ficam no meio do caminho. Eu chamo essa gente de não juspositivistas. Eles até dizem assim: teve alguma coisa errada no julgamento do Lula com o Moro. Então eles concordam que houve alguma coisa de errado. Eles são não juspositivistas. Mas eles dizem assim: o Moro errou. Só que aí eles circunscrevem o problema naquela pessoa. Ou então, faltou o STF agir corretamente. Percebam que é uma leitura que até reconhece que um poder abusou. Só que no final das contas é como se eu dissesse: da próxima vez vai dar certo. O capitalismo vai ter conserto. Hoje é que deu errado. E o meu livro inteiro, Gustavo, eu tenho falado isso por muito tempo, eu tenho recebido essa acolhida de tantas e tantos pelo Brasil e pelo exterior, e falo a respeito disso. O que aconteceu com o golpe de 2016 não é um acaso. 64 é a mesma coisa. Então, quando se vê que o Vargas teve que dar um tiro no peito, que o JK não pôde tomar posse e teve que sofrer muito para tomar posse, o Jango foi apeado do poder por um golpe, o Lula foi preso, a Dilma foi apeada do poder por um golpe, não é um acaso. São 5 vezes o acaso, mais o Allende, que levou uma bomba no Palácio de la Moneda, em Santiago do Chile, e todas as figuras que buscam transformar o mundo. Então, não é que um juiz errou e a sociedade capitalista é boa, da próxima vez não vai errar. Esta leitura que eu digo que até reconhece alguns problemas na sociedade, mas não alcança grande transformação, eu chamo de não juspositivista. Tem os juspositivistas que blindam a sociedade e dizem: não errou, está tudo certo, porque se alguém foi preso, boa gente não é. Essa gente aí que tem, eventualmente, o olhar mais absurdo do mundo. A outra até vê alguma crítica, mas não estrutural. E então vem a leitura crítica, mais alta de todas, esta para a qual eu dedico centenas de páginas do livro para explicar as leituras críticas, que vêm do marxismo. Então tem toda uma tradição contemporânea de reflexão sobre isso. Passa por Althusser, passa por tantos outros pensadores, chega inclusive num debate dos dias de hoje, e neste livro eu exponho com muita atenção, que é o debate sobre o novo marxismo. O que hoje o mundo está pensando sobre o capitalismo? O que a gente consegue entender? Por que o capitalismo domina a mente das pessoas? Não precisa nem de bala para isso, domina pela ideologia. Então tudo isso está no livro para pensarmos uma crítica que não seja pontual, para pensarmos a sociedade de maneira estrutural, seus problemas e como é possível superar estas contradições. Gente, Alisson Leandro Mascaro, incrível. Eu vou trazer aqui alguns comentários dos nossos internautas. É interessante que o livro tem uma cara assim institucional, ele é bonito, um projeto bonito, gráfico aqui, preto, azul e tal, Sociologia do Direito. Parece uma obra, e é uma obra de referência, mas é um livro subversivo, Alisson. E quando eu falo subversivo, eu estou elogiando, evidentemente, né? Para mim é uma das melhores qualidades que podemos ter. Gente, estamos ao vivo aqui, deixa eu avisar, porque às vezes as pessoas acham que é uma reprise. Não, estamos ao vivo, 20 horas, 30 minutos. Esse é um programa especialíssimo com o querido Alisson Leandro Mascaro. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, o canal Prerrogativas e o canal do Conde. Essa entrevista ainda vai ter muitos momentos aqui. Deixa eu trazer os comentários aqui que eu favoritei. Olha só, Miguel, como faço para ser orientado pelo professor Alisson? Bom, o professor Alisson vai explicar depois. Tem que mandar um projeto, né, Alisson? Mandar um projeto. Aqui, ó. Rita de Cássia também está dizendo, também quero. Olha só, Lucivan de Oliveira, terminar domingo escutando o professor é um privilégio. Daniele Martins, professor Alisson esteve no congresso da FENAJUP e deu um show. Obrigado mais uma vez, companheiro, pela palestra instigante. Eu vou trazer as perguntas aqui do Pablo Stockel.
Ele diz: boa noite, pergunte ao professor se uma eventual reeleição ou manutenção do Bolsonaro no poder se fará ainda sentido o direito no Brasil. Parece que voltaremos a estar sobre as leis do Velho Testamento. Ele complementa aqui: haverá respeito ao ordenamento jurídico se Bozo, Bolsonaro, permanecer no poder? Seria ele um novo absolutista? O Estado sou eu? Realmente é uma pergunta que enseja muito cuidado, muita atenção, né? Porque se a gente permitiu uma figura como essa, se a sociedade brasileira, e aí estendendo para o direito, né, permitiu que uma figura como essa se chegasse ao poder e lá permanecesse, pelo que nós estamos vendo, por um mandato inteiro, quer dizer, eu gostaria de ouvir o professor, então vamos lá. Essa pergunta do Pablo, Gustavo, é muito interessante porque as pessoas observam a realidade social e veem que peças estão sendo jogadas e a sociedade muda algumas das suas instituições. Publiquei anos atrás, escrevi um livro que tem tradução para várias línguas, inclusive, que é O Estado e Forma Política, publicado pela editora Boitempo Editorial. E neste livro eu insisto com uma ideia decisiva sobre como funciona a política, a sociedade, o Estado e o direito. Naquilo que é decisivo, central, naquilo que organiza a sociedade capitalista, o direito não muda. Então, o direito tem um eixo decisivo, um eixo concreto, que pode trocar de presidente, pode ter golpe, pode vir ditadura, pode vir democracia, não importa o que, mantém-se o mesmo. E o que vem a ser este elemento basilar? A defesa da propriedade privada do capitalista. Não há notícia no mundo de mudança social dentro do capitalismo que tenha alterado esta que é a estrutura jurídica decisiva. Mas então o que muda? Muda aquilo que é lateral, muda aquilo que é a rebarba do problema social. Eu insisto no livro Estado e Forma Política e no Sociologia do Direito, eu trato especificamente sobre isso. Existe uma certa margem de manobra da política e do direito, mas esta margem de manobra nunca vai contra o interesse do capitalismo. Sempre é uma margem parcial dentro da reprodução da exploração capitalista. Então, o que estou dizendo aqui é que, tecnicamente, uma sociedade pode sair de uma posição política de Estado laico e ela pode alcançar, por exemplo, algumas legislações teocráticas. Foi a pergunta, inclusive, do Pablo. Nós podemos chegar a um tempo no qual uma certa teocracia esteja imperando? Podemos sim, só que agora, pasmem, isso não vai contra o direito, porque no fundamental ainda há o direito e ele é a peça decisiva, porque se a partir de um certo momento nós retroagirmos e nesse momento não for mais possível juridicamente realizar o divórcio, é um retrocesso. O Brasil se sufocou um pouco a partir de legislações que não são laicas, de leis que advêm aqui de um espírito religioso. Agora observem, o que isso afeta ao capital? Nada. O capital continua igual, o latifúndio continua igual, as empresas que vieram e tomaram as riquezas do Brasil nas privatizações continuam lucrando. E se olharmos bem essa estrutura, de vez em quando, que põe o povo para o fanatismo, que faz com que um mate o outro ou algo assim, é até bom para o capital, porque então põe uma batelada de gente na cadeia, por causas as mais esdrúxulas. Então, se observarem bem, é uma ilusão dizer que o direito está perdendo o seu impacto, a sua proeminência, porque então agora as pessoas estão retroagindo ao nível religioso. Para que saibam, inclusive, a sociedade capitalista nunca tira o pé totalmente de formações sociais do passado. Isso eu falo também no Sociologia do Direito. Nós somos uma somatória de várias relações e formações sociais, mas o elemento decisivo é o capitalista, e o capitalista é jurídico. Então, quando nós observamos o Brasil, nós vemos que o Brasil foi o último país do mundo a permitir o divórcio, porque até 1977 não era possível. Os ricos do Brasil pegavam um avião, iam para o Uruguai até 1977. Ganhavam lá uma residência, ficavam 15 dias morando por lá, pegavam algum documento que comprovava a residência por lá. Divorciavam lá e voltavam ao Brasil divorciados. O pobre, que não tinha nem condição de ir para o Uruguai, um batia no outro, ela, via de regra, sofria essas
infames de apanhar do marido, separavam abruptamente. Ou seja, até 77, o Brasil era um país cuja tradição de direito civil era marcadamente religiosa. E não é que de lá para cá deixou de ser. Observemos o quanto ainda a religião domina o dia a dia. Então, esse é um fluxo da maré. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Agora, percebam, no fundamental, não tem instinto moral religioso nenhum que bata contra o capital. Quando se vê um latifundiário, ele está garantido juridicamente. Se a fazenda dele é um latifúndio e tem um carimbo no cartório dizendo é dele, ninguém mais entra naquela terra e o resto passa fome, ele não. Então a pergunta do Pablo é muito importante, muito útil para dizer, numa certa rebarba, muda uma coisa aqui, outra lá. No central, continuamos os mesmos. Alisson Mascaro, eu quero dizer aqui para todo mundo que está nos assistindo, inclusive quero agradecer a audiência do canal do Prerrogativas, está muito boa, evidentemente, temos aqui um especialista, um jurista, um filósofo, e o canal está muito bacana, obrigado pela presença de vocês. O link para, se você quiser adquirir este livro do professor Alisson Mascaro, está na descrição dessa live, eu vou colocar também no bate-papo, e eu direcionei ali também para o seu último artigo na Terra Redonda, que você fala sobre também a sociologia do direito. Vou pegar um comentário aqui da Roberta, superchat, Roberta Heloísa Bon. Professor Alisson, inteligente, corajoso, humanista, um homem admirável. Tem muitas... Obrigado, Roberta. Muitas mensagens bacanas aqui na sequência, eu já favoritei, vou ler na sequência, mas eu queria entrar um pouquinho agora num tema do teu livro, num pedaço do teu livro que cala muito fundo aqui no meu coração de linguista, que é o capítulo sobre Althusser. Eu acho que é central na discussão, não só sobre uma espécie de colapso da interpretação de texto, também queria deixar marcado aqui que todo esse universo que você destacou de manutenção, de perpetuação das posições de poder é furiosamente carimbada pelo nosso jornalismo, e não sei se só pelo brasileiro, mas também por um jornalismo europeu. Se a gente pegar a BBC, a Reuters também, é bem melhor que o jornalismo brasileiro, mas também tem essa digamos, interação, essa conectividade com esse sistema que é o sistema da propriedade, enfim, de garantias capitais. Eu comecei a ler o trecho sobre Althusser, cheguei a escrever algumas coisas aqui sobre a linguística. Vou ler aqui rapidamente, só como um insight, um espasmo aqui de reflexão, né? Pensei num excedente semântico, porque daí eu trago toda a leitura do Althusser via Péchet para o mundo da interpretação e produção do sentido. E aí formulei a seguinte questão, né? Disputa é por capital, mas sobretudo por sentido e pelos modos de produção do sentido. Há detentores de produção de sentido, assim como há detentores de produção de capital. A atividade linguageira está submetida a uma estrutura capitalista de significação. Ela refrata a distribuição desigual do capital e produz uma distribuição desigual na produção do sentido. É um tema de alta complexidade, mas é um tema que me fascina demais e é justamente no campo em que eu tento operar, que é a análise do discurso francesa. Dentro disso, eu queria que você falasse um pouco da importância de Althusser para a reflexão da subjetividade, do assujeitamento que você traz com tanta robustez assim para a reflexão jurídica. Querido Alisson Mascaro. Querido Gustavo, esta sua reflexão me deixa emocionado e muito feliz ao ver esse compartilhamento de horizontes e de esperanças que a ciência possa ser, por meio delas, um elemento de transformação. Eu fico muito feliz com a sua reflexão. Qual é este meu propósito no livro de Sociologia do Direito e em tantos outros livros sobre pensar o nosso tempo? Eu creio sinceramente que desde o século XIX, quando o capitalismo se estabilizou, quando ele se consolidou, e nós pudemos começar a entender o que ele era. Isto foi feito por Marx, fundamentalmente, mas por Engels, tantas e tantos outros, Rosa Luxemburgo, Lenin, tantas e tantos a partir daí. Quando nós pudemos entender como funciona o capitalismo, e até então não era possível, o capitalismo estava surgindo no século XVIII, mas quando foi possível entendê-lo, nós fomos desenvolvendo também algumas ferramentas para operacionalizar o mundo.
E agora essa pergunta tão bonita do Gustavo Conde, tão sofisticada intelectualmente, vai me permitir explicar uma ideia central desse livro e de várias outras das minhas produções e reflexões. No começo do século XX, já se sabia que o capitalismo é um problema e, portanto, uma transformação social era decisiva, precisava ser feita. E no começo do século XX, talvez o fenômeno mais exemplar de transformação social tenha sido a Revolução Russa. E como foi feita esta Revolução Russa? Com uma mobilização popular. Então, o Lenin, que era um sofisticadíssimo intelectual, um homem de cultura filosófica, inclusive, de altíssimo nível, ele não dava um tratado filosófico para o povo. O povo russo tinha uma vida sem muita possibilidade de abertura cultural e intelectual, e o Lenin chamou as suas companheiras e seus companheiros de revolução e disse assim: tudo o que nós vamos estudar cientificamente sobre o capitalismo e tudo que nós vamos fazer na transformação social, se nós explicarmos para o povo que nós vamos aqui acabar com a forma-valor, com a forma-mercadoria, precisa de um certo traquejo científico. O Lenin resumiu tudo isso para que o povo se engajasse na luta com o lema: estamos lutando por pão, terra e paz. E olhem que coisa espetacular, porque o socialismo ele resumiu nas palavras pão, terra e paz. E o povão entendeu que era uma coisa como tal. Pois bem, desde lá, por muito tempo, outros povos também buscaram fazer um outro horizonte de compreensão da sua luta e tiveram também seus slogans, tiveram também seus chamamentos, eu diria aqui, inclusive linguísticos, ou até no nível semiótico, no nível dos símbolos em relação à transformação social. A China fez isso, Cuba fez isso, e tantos outros países assim fizeram. Na África, quantos países fizeram revoluções socialistas e de independência na África? Pois bem, chega um certo ponto em que toda a ciência sobre a sociedade tem exatamente uma transformação decisiva e ela se deu a partir da década de 60 com o francês Louis Althusser. Althusser começa a perceber que o capitalismo estava dando mais voltas ainda no parafuso da nossa cabeça. Porque no começo do século XX, uma pessoa que vivia no campo ou que era um trabalhador explorado da fábrica, ele percebia claramente a exploração. Ele percebia diretamente que o patrão ficava rico e ele passava fome. Mas observem que depois da Segunda Guerra Mundial, vai se sofisticando o mecanismo da dominação capitalista. Althusser tem um livro central, toda pessoa de pensamento crítico tem que ler este livro, que é sobre a reprodução, e é um título, parece estranho no primeiro momento, mas é um título decisivo. Althusser diz assim: nós temos que estudar como se dá a exploração das relações de produção capitalista e mais, como é que a sociedade capitalista que explora, ela continua se mantendo na exploração. Então, como é que se dá a reprodução do capitalismo, de tal modo que nasce uma geração de pobres, duas gerações de pobres, nasce a terceira geração de pobres e a exploração capitalista continua. Pois bem, esta dimensão decisiva que Althusser descobriu, Péchet toma a partir daí essas reflexões para a linguística, tantas e tantos outros mais avançam nesse sentido. Zizek, hoje, na filosofia, Zizek me deu, inclusive, esta alegria de ter escrito o texto de prefácio do meu livro Estado e Forma Política. Tanta gente tem pesquisado e refletido sobre isso. O que é o decisivo? Althusser descobriu, e tantos outros descobriram, que a ideologia não é uma coisa parcial que de vez em quando alguém fala no nosso ouvido. A ideologia é ainda muito mais profunda. A ideologia constitui a nossa subjetividade, de tal modo que nós que nascemos e vivemos no capitalismo, praticamente a ideologia capitalista domina totalmente a nossa compreensão de mundo. Por isso as pessoas dizem assim: eu não quero sair do capitalismo, eu só quero dar pão para quem tem fome. Observem, é bonito ver alguém lutando por dar pão para quem tem fome. No entanto, a ideologia capitalista domina o horizonte dessa pessoa, porque ela diz assim: eu não quero que o banqueiro deixe de existir, eu não quero que o latifundiário deixe de explorar, eu só quero um prato de comida para o pobre. Enquanto nós estamos assim, nós somos reféns da ideologia capitalista. E nós precisamos superar tudo isso. Observem outro ângulo da fala do próprio Althusser. É como se ele dissesse assim, e ele fala muitas vezes a esse respeito: numa sociedade que é racista, eu não quero que a pessoa apenas
deixe de apanhar no pelourinho. Há gente que diz isto. Eu gostaria apenas que acabasse com o racismo extremo. É preciso constituir uma outra subjetividade, outra ideologia para superar o racismo, o machismo. Desde que o homem não bata na mulher, tudo está ótimo. Não, nós precisamos superar a constituição ideológica de tudo isso, porque está em nós. E não adianta alguém dizer, em mim não está. Porque o Althusser descobriu uma questão central. A ideologia não está na nossa consciência, no ego. A ideologia está no nosso inconsciente. E essa foi, talvez, a descoberta mais decisiva do pensamento crítico das últimas décadas. Se está no inconsciente, nós nem sabemos que fazemos assim e sempre fazemos assim. Portanto, aonde está a transformação? Na possibilidade de constituir outro horizonte ideológico. Aí o Althusser diz, mas por que a gente não constitui outro horizonte? Porque a ideologia não é uma coisa que eu optei por ter, ela vem a mim por meio de aparelho ideológico. Então, por que o povão inteiro vai contra o Lula nos anos 2010? Porque a Globo fala que ele é bandido, o SBT também, a Record também, o jornal também, o outro jornal também, a rádio tal também, a outra rádio também, e aí vem o parente, o vizinho, o tio, o primo, etc e tal. Depois de aguentar esse bombardeio por 4 anos, uma hora a pessoa joga a toalha e fala, é verdade, né? Ele é bandido, embora ele tenha dado comida para o povo. Observem como é o horror da ideologia, porque no final das contas, uma aparelhagem ideológica, ela vai constituindo alguém, e este alguém nem percebe que saiu daqui e um dia chegou do lado de lá. Aí a questão central do Althusser é dizer assim, não adianta nós, da esquerda, fazermos o discurso da consciência para a classe trabalhadora, dizendo, olha, tá vendo, você votou em quem você votou, você acreditou nesse discursinho idiota, agora a gasolina está R$8, agora você não tem emprego. Porque não é chamando consciência do ego, é, no final das contas, tendo uma aparelhagem ideológica transformadora que consiga, nas palavras do Althusser e dos seus discípulos, Péchet, Deleuze, Guattari, etc., e tanta gente mais, que diga assim, o capitalismo até hoje, ele fica constituindo desejo na gente. A gente quer ter um carro, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter viagem. As redes sociais só nos estragam nesse sentido, porque vê alguém na praia tomando uma bebida, a outra viajando para não sei aonde, o outro que comprou uma roupa nova, e etc, etc, etc. É um bombardeio ideológico, de tal modo que a pessoa, um dia, quando puder comprar alguma coisa, ela tira uma foto só mostrando isso. Pois bem, esta aparelhagem, ela gera em nós desejos capitalistas. E nós precisamos começar a constituir a aparelhagem do desejo da transformação, do desejo do socialismo, e não simplesmente ficar aqui fazendo o não do sim do capitalismo. O capitalismo só faz sim, compre, isso é bom, agora isso é melhor, seu celular é velho, agora compre o melhor que esse, agora faça isso, faça uma viagem, só fala sim. E não adianta as lutadoras e lutadores começarem a falar não para isso. Observem, toda vez que nós falamos que o atual mandatário do país é um idiota, um débil mental, etc. e tal, estamos falando não. O que nós precisamos fazer é que o povo nos deseje. Deseje o horizonte que venha a compartilhar a riqueza do mundo. Porque aí ele diz, puxa vida, com essa gente aí, está tanto entusiasmo no olhar, está uma fala tão bonita, que a dessa gente, este é o caminho que eu quero seguir. Porque foi isso que a direita fez. Ela começou a dizer, a força está comigo, vocês são ridículos, começou a zoar todo mundo, começou a se impor. As pessoas desejam, via de regra, ficar do lado do forte. O povão, ou qualquer pessoa, não quer ficar do lado do fraco. Porque se o fraco apanha, eu estou do lado dele, eu apanho junto. Então, eu tenho insistido muito, Gustavo, nesses anos todos, em toda a minha reflexão intelectual, para o fato de que nós temos que dar demonstração ao nosso povo de algo que o povo deseje e queira como caminho. E esse caminho é, efetivamente, a transformação social. Por isso, o povo pode vir com qualquer meio que venha. Se o povo tem sentimento religioso, vamos mostrar. Sentimento religioso serve se nós temos um só com o pão e o resto passando fome. O sentimento religioso não é pegar o pão e compartilhar. Se é isto, se é o amor de compartilhar entre todas e todos, o povo tem que ser socialista para compartilhar o pão. Agora, observemos nós, não é pedir desculpa por lutar por compartilhar o pão. Não é falar, capitalismo, que horrível que é, um dia, quem sabe, sai outra coisa. Muito pelo contrário, é dizer de modo muito claro, como o próprio Lenin dizia,
Se o povo se levantar em 6 meses, o mundo transformou. Porque isso é muito rápido e muito claro. O mundo tem 1% de capitalista, e nem é 1%. Eu estou arredondando, porque zero alguma coisa é menos de 1%. Eu dou de bandeja 1%, porque sempre alguém vai querer aqui brigar pela conta. 1% de capitalista, 99% não são capitalistas. O dia em que nós conseguirmos constituir ideologicamente os 99%, a revolução nem começa, porque o dia que o povão inteiro se levantar, o mundo se transformou em 1 minuto. Alisson Mascaro, vou até trazer o Alisson mais para perto agora aqui na. Olha só o que a gente faz aqui, né? Aqui tá longe, aqui tá perto, aqui tá longe, aqui tá perto. Gente, o pessoal tá comentando aqui, tem gente até reclamando. Faz a minha pergunta, Conde, faz a minha pergunta. Deixa eu ir para os favoritos aqui. Tem uma pergunta realmente do JB Pimentel, falou: cheguei cedo aqui para fazer essa pergunta. Tá dizendo, professor, você fala sobre superar as formas do capital. Essa superação se daria após a Revolução ou antes? Acho que você até respondeu de uma certa maneira agora, né? Porque me parece impossível superá-las antes da tomada de poder pela classe trabalhadora ou não. Eu aproveito, vou emendar uma outra questão aqui. As revoluções que nós tivemos pelo mundo, Cuba, China, Rússia, Revolução Francesa, acho que não entra nesse bojo, mas senão por um outro viés também. Mas isso realizou esse sonho? Quer dizer, ou falta alguma coisa ainda? O caminho, nessa sua reflexão, a gente percebe que você tem um carinho pela palavra socialismo, socialista e tudo mais. Mas eu provocaria, será que a gente também não pode aprimorar essa experiência? Se a gente pensar, inclusive, na própria experiência de um Lula que, dentro do capitalismo, conseguiu produzir um governo humanista, que é quase que uma contradição, né? Fazer o que ele fez, enfim, tirar as pessoas da pobreza, não diminuir os ganhos nem dos que estão lá em cima, mas pelo menos distribuir um pouco melhor por aqueles que estão lá embaixo. Enfim, fica aí a pergunta e a provocação na sequência para o querido Mascaro responder. Eu nunca deixei de valorizar as lutas do mundo e todas as lutadoras e lutadores que efetivamente deram o peito para levar bala, a cara a tapa e buscaram uma transformação social. Então, até mesmo aquelas e aqueles que fazem alterações dentro do capitalismo e não buscam um horizonte transformador do capitalismo, porque até as pequenas alterações, elas incomodam profundamente a exploração e os exploradores. Observemos que sempre é assim, as pessoas não querem o mínimo de alteração na sociedade. Então, toda pessoa que se predispôs a avançar no sentido da transformação social, ou mesmo que seja para dar de comer a quem tem fome, já é meu companheiro e companheira na luta. Eu não quero perder ninguém nessa luta. Mas também precisamos aqui, decisivamente, compreender que a saída do capitalismo é a saída de um modo de produção. E não necessariamente é apenas a geração de um polo capitalista concorrente ao dos Estados Unidos. E quando eu digo apenas, não é apenas, porque uma sociedade que é toda ela lastreada no imperialismo estadunidense, quando se vê, por exemplo, uma abertura de espaços como a da China, é notável, porque efetivamente nesse jogo onde só um batia zabumba, agora tem uma zabumba do outro lado também. Então é muito valioso, tem muito relevo para as lutas anti-imperialistas. Mas o socialismo não é isto apenas. Isto aqui não alcança o socialismo. Isto é o capitalismo reorganizado de outros modos, reorganizado com bases, inclusive, distintas, mas o socialismo efetivamente é a superação do modo de produção capitalista, das formas sociais do capital e também, fundamentalmente, a tomada do poder social pelo povo. É o povo no poder. Estas dimensões não podem se afastar de nós. E por que eu digo isto? Porque as experiências que buscaram lutar contra o capitalismo foram tão sofridas internamente e também externamente pelo bloqueio imperialista, que nós não temos experiência no mundo de uma sociedade que plenamente tenha conseguido a superação do modo de produção. Tivemos alguns espasmos. A própria Revolução Cultural Chinesa foi um tempo no qual se preferiu dar poder ao povo e que o povo se empoderasse do que propriamente manter a burocracia de Estado dominando tudo e controlando tudo. Então, é preciso reconhecer que houve muitos espaços contraditórios,
cheios de avanços e retrocessos, mas houve tentativas notáveis. Mas é preciso também dizer que não basta apenas afirmar a bandeira ou fincar-se dizendo que isto aqui já é algo como o socialismo do século XXI para que seja um modo de produção distinto. Então, é preciso muita ciência para compreendermos que o avanço das lutas socialistas se faz para muito além do que nós alcançamos hoje. E alguém dirá, puxa vida, se eu não alcancei até agora, sinal que eu não alcançarei. Muito pelo contrário. Nosso entusiasmo, nossa luta para modificar o mundo, é tamanho este nosso entusiasmo, é tamanha a nossa luta e também a nossa esperança, que nós temos que avançar para além do que a sociedade e o mundo já conseguiram até hoje. Porque até hoje o mundo é este poço de contradições. E eu não jogo a toalha contra este mundo. É possível transformá-lo. É possível fazer outro horizonte. Vocês que me acompanham, olhem para a história do passado. Vocês tiveram aula de história no ensino básico, no ensino médio, e eventualmente alguém teve até na faculdade, ou até é historiadora ou historiador. É a história da barbárie. E se eu jogar a toalha, é barbárie para sempre, se duvidar ainda pior. Então, por mais que nós não tenhamos conseguido alcançar muito para além do nosso próprio tempo, porque nós somos constituídos pelo nosso tempo, nós não somos outro. A fruta não cai muito longe do pé da árvore. Então, nós somos estes e estas. E exatamente nós, que somos atravessados por contradições, banhados em exploração, conflito, crise, luta, aparelhagem ideológica, é a partir de nós que nós temos que transformar o mundo. Então, que o mundo já tenha tentado e várias vezes tenha fracassado ou tenha sofrido contradições, não nos dá uma vírgula de desesperança. Muito pelo contrário, nós vamos começar mais uma vez e começar para então darmos um passo a mais. E olhem que já foram dados muitos, mas faltam muitos ainda, e a humanidade um dia será outra e será emancipada e será socialista. Alisson Mascaro aqui no coletivo do Conde, o pessoal está dizendo, a Marizane Formighieri está dizendo, adorei o quadro do Barbudo no fundo, tá lá o Karl Marx, tem várias referências aí, conta pra gente, quem que tá no centro ali no fundo, o Alisson? Tem do outro lado ali? Aqui está o Manifesto do Partido Comunista em alemão, ele todinho, é o livro inteiro escrito aqui, só que em negrito e não negrito, tem a imagem do Marx e do Engels. E aqui está Engels, Marx, e aqui está Pachucanes, o grande jurista socialista, e aqui está uma gravura minha, é o que está aqui de baixo, abstrato. Uma gravura do Picasso? O que é? Não, uma gravura que eu fiz. Você fez? Você também é artista plástico? É uma artezinha que não sobra tempo para fazer, mas de vez em quando eu cometo por aí. Comete por aí. Olha só, tá tão legal conversar contigo, querido Alisson. Eu quero te agradecer, assim, antes de encaminhar para o final, já quero agradecer no meio do programa, no meio para o final, né? Porque realmente, olha o meu privilégio, aqui podendo fazer perguntas para o Alisson Mascaro, humildemente, enfim, trazendo as questões, as minhas angústias e tentando compreender um pouquinho melhor essas questões que nos angustiam de maneira geral hoje no mundo. Eu acho que o mundo tem uma oportunidade muito grande de reverter esse processo nesse momento, depois de uma pandemia traumática e catastrófica como essa, né? Que ainda nem acabou, a bem da verdade, mas dessa ascensão da extrema-direita, eu acho que a gente tem elementos, né? Tem um substrato para poder transformar realmente os meios de gerenciamento, né? A gente tem muita tecnologia para poder fazer isso, e eu acho que precisa ter ousadia e trazer justamente aquilo que você também invoca, que é a ciência. Então, conversar contigo me deixa numa posição de muito ímpeto para produzir isso, saber que tem gente pensando também assim na sociedade. Olha só, Beto Melo dizendo, Alisson, o que você pode falar sobre a ideia dos centros socialistas? Eu vou fazer em massa aqui, depois eu passo para você, Alisson. Aqui, Genoveva Flauzino, Alisson é simplesmente fantástico. Conde, chama mais o Alisson. Se eu puder, se ele tiver agenda. Jeane Oliveira, sou muito fã do professor Alisson, gostaria de saber se teremos sessão de autógrafos, uma live da Martins Fontes. Ela nos disse que nos encontraríamos para um bate-papo. Muito bacana aqui. Suzana Souza, tem como cursar a disciplina do professor Alisson no Direito na USP como aluno especial? Ano em que vou tentar. O Alisson tá anotando tudo ali, ó, tá vendo? Eu vou chegar numa pergunta. Se precisar, eu repito aqui, viu, querido Alisson? Olha só, Roberto Rocha, professor Alisson, por que os juristas marxistas
continuam acreditando tanto no direito. Falta leitura de Pachucanes nos bancos das faculdades de direito? Mais uma, Lenatur Adecir Reis. Caramba, olha aí, Lula, o ministro da Justiça nós já temos. Que bacana aqui, olha só. Quem dera, já pensou ter um ministro no STF assim, com esse lastro, gente? E aqui uma última provocação. Professor Alisson, por favor, comente sobre André Mendonça no STF. Essa eu não sei se o professor vai comentar, não, porque essa é complicada, né, Alisson, querido? Por falta de tempo, eu tenho que escolher 4 e deixar uma de lado. Então, essa aí eu deixo. Tá bom. É a questão de tempo. Senão o Conde fica bravo comigo aqui, que eu ando falando demais. Então, deixo para depois. Ok. Bem, centros socialistas. Conde, o ano passado eu tomei com mais ênfase a deliberação de falar e gestar, uma ideia que já fazia alguns anos eu vinha desenvolvendo, e que encontrou uma acolhida enorme, dentre tantas e tantos outros, pelo próprio deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, e tantas companheiras e companheiros outros pelo Brasil. Eu insisto muito com a ideia de que nós temos que fundar bases socialistas nos bairros e nas periferias do Brasil. Eu publiquei neste ano uma carta sobre os centros socialistas, que está, inclusive, no blog da Boitempo, é uma carta acessível a todas e todos, falando que a disputa da nossa época, a disputa ideológica, ela tem que ser feita na base. Por que isso? Porque aquela velha planta industrial onde o sindicato encontrava os trabalhadores, no tempo do Lula metalúrgico, tinha lá 5 mil pessoas numa fábrica, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. E então o sindicato pegava o megafone na porta de entrada da fábrica e conscientizava a classe trabalhadora. Este esquema não é mais possível nos dias de hoje, dado que a pessoa está em home office, a outra trabalha no mercadinho, onde tem 6 funcionários. Então, nós não temos essa dimensão tão forte, não é que acabou, nós não temos tão forte a dimensão da luta sindical. Também não temos, via de regra, os espaços que a direita tem para falar para as massas, porque aqui o Conde faz uma coisa magnífica, que é fazer um pool de órgãos críticos. Só que este pool de órgãos críticos, que é maravilhoso, não alcança, neste momento estou falando aqui, e alguém pode me ver, pode me escutar em outro horário. Pois bem, nós não alcançamos o Fantástico, porque o Fantástico tem uma aparelhagem de comunicação de outro gabarito. E, obviamente, isso aqui, penso eu, não da minha parte, mas da parte do Conde, é muito melhor que o Fantástico, é maravilhoso. Isso aqui, e lá só é fantástico. Pois bem, então o que estou dizendo é que nós não temos nem os espaços para chegar no povão, de um modo, eu diria, da grande planta industrial, e também nós não temos os meios de comunicação. Esta talvez seja a dor mais profunda de todos os anos de governos de esquerda, que não abriram os meios de comunicação, mantiveram Globo de antes para Globo de depois, que deu o golpe, tanto quanto deu, enfim, sustentou o anterior. Pois bem, se não temos nada disso, o que nós temos? O povo na base, na comunidade. Eu tenho falado muito a todas e todos que nós devemos fazer uma disputa ideológica de base, uma luta ideológica na base. E lutar na base é efetivamente abrir espaços de ciência e ação socialistas. Eu fico muito feliz ao ver que tantos espaços do Brasil já estão se consolidando, estão se abrindo, e alguém vai dizer, e o que é um centro socialista? É um espaço no qual as pessoas de um certo bairro possam se encontrar para estudar, para se conscientizar politicamente, para debater politicamente e agir. E alguém vai dizer, eu preciso estar em algum partido? Não. Eu posso juntar gente de partido diferente? Sim. Eu preciso ter alguma coisa a mais? Não, a não ser se encontrarem. Precisa ter um espaço físico? Não, na sua garagem de casa, no meio da rua, na praça, onde quer que seja. Então, esta ideia, eu tenho muita felicidade ao ver que é uma semente que já dá frutos, e quem sabe a gente se encante e possa levar isso para as massas brasileiras. Então, o povo, o dia que quisesse saber sobre política, encontrasse na esquina alguém que pudesse lhe dar um horizonte crítico e transformador. Eu penso que isso aqui seja decisivo. Eu vou falar aqui, Gustavo, além disso, da pergunta dos juristas que não alcançam Pachucanes. Muita gente até tem boa vontade no campo do direito,
mas não entendeu a verdadeira natureza do direito. Então, é um pessoal que está costurando aquilo que não tem remendo. Então, está tentando dar a volta daquilo que não tem mais volta. Portanto, Pachucanes é uma leitura fundamental que eu recomendo a todas e todos. Teoria Geral do Direito e Marxismo, para quem é do direito. E quem não é do direito, acabou de sair um texto que eu organizei do Pachucanes, que morreu lá na década de 1930, mas acabou de sair em português pela Boitempo, a coletânea dos grandes textos de Pachucanes sobre o fascismo. Ele que viu o fascismo surgindo, explodindo. São textos maravilhosos, traduzidos pela primeira vez diretamente do russo para o português. Então também é um modo pelo qual quem não Pachucanes é russo? Pachucanes é russo. Fantástico. Foi um dos grandes revolucionários do tempo da União Soviética, foi Pachucanes, dentre outras coisas, que costurou o primeiro acordo de reconhecimento da União Soviética enquanto país autônomo, independente. Ele fez esse tratado de Rapallo com a Alemanha, que então foi o primeiro país a reconhecer a própria União Soviética. Tem uma história muito bonita e deve ser sempre muito lembrada. Leiam, os que não são tecnicamente da área jurídica, o Fascismo, de Pachucanes. Tem prefácio meu, inclusive esse livro, essa edição agora em português, e também o Teoria Geral do Direito e Marxismo. E a questão dos autógrafos presenciais, aulas na USP, orientações. Acompanhem por aí as minhas redes sociais. Eu, particularmente, não tenho nenhuma, mas os meus orientandos e orientandas mantêm todas aí sobre mim, e eu não sei nem como funciona, mas escrevam para eles e elas, que eles respondem, informando sobre aulas, eventos e tantas outras possibilidades. Mais ano que vem, abre o processo seletivo do meu grupo de pesquisa, sempre vem centenas de pessoas do Brasil participarem a esse respeito. Vocês podem ter notícias sobre isso no momento devido, é só acompanharem. E os eventos presenciais, os autógrafos, como aqui nenhum de nós é bolsonarista, nós estamos tentando evitar esses encontros muito apertados e presenciais. É uma tristeza, mas uma outra dessas circunstâncias é possível fazer, mas aguardem que o ano que vem, que não está tão longe, nós vamos fazer, então, essa sessão de autógrafos, e o Gustavo, inclusive, vai estar comigo por lá para a gente fazer um brinde presencialmente com todas e todos vocês. Vou fazer um brinde já com você aqui com a minha caneca. Olha só, minha caneca do Conde aqui, querido. Olha só. Você tem uma canequinha aí? Tem uma água aí? Opa, tá ali. Vamos lá. É isso. Tem que beber, senão dá azar mesmo. Alisson Mascaro, olha só. Deixa eu ver para onde que eu vou agora. Aqui, primeiro é o seguinte, eu dizer para vocês que a legenda de hoje são trechos do livro do Alisson Mascaro, Alisson Leandro Mascaro. E eu coloquei vários trechos, porque eu fui lendo hoje à tarde e me encantando, né, com trechos aqui importantes. Olha só, coloquei vários trechos aí, sobretudo o capítulo de Althusser. Bacana, acho que a experiência... Me digam se vocês gostaram dessa experiência de ter trechos do livro enquanto a gente vai falando, enfim, aqui na entrevista. Eu queria, Alisson, falar um pouquinho de Brasil, encaminhando aqui para o nosso final. A gente está tendo um crescimento de audiência agora fantástico, está crescendo muito. Vamos aproveitar esse momento aqui, se você puder, evidentemente. Dizer o seguinte, quer dizer, o Brasil passou por um momento traumático de um grau assim que ninguém esperava. Não havia como prever a Lava Jato destruindo muita coisa no Brasil, não só a questão da indústria pesada, mas também os nossos neurônios, quer dizer, a nossa capacidade. Eu fico me perguntando, quando eu vejo as oitivas do Sérgio Moro na internet, porque elas estão lá públicas, como é que uma figura dessa, como é que o Estado pôde conceder uma figura dessa o papel de um juiz? Porque havia ali muitas lacunas, né, gramaticais mesmo na fala do juiz. Inclusive tem um livro do filósofo Euclides Mansi sobre as falácias de Moro e tudo mais, mas enfim, a gente passou por isso. O STF naquele momento chancelou esse processo sob a perplexidade de muita gente, mas depois reconheceu e tornou Moro suspeito, e tanta coisa aconteceu, e eis que esse mesmo juiz se tornou candidato à presidência, pré-candidato à presidência da República. Mas, ao que tudo indica, o povo brasileiro não vai se iludir mais com esse tipo de
situação, pelo menos nas pesquisas, o que as pesquisas apontam e a própria fragilidade do candidato e tudo mais. A minha pergunta é, será que o Brasil se tornou o lugar ideal para que a gente repense os fundamentos do direito, os fundamentos das estruturas de governo, porque está tudo em aberto nesse momento, democracia, né? As pessoas filosoficamente estão pensando, mas será que a democracia, será que nós não precisamos significar um pouco melhor, né, o conceito de democracia, o conceito de soberania, né, a questão do Estado-nação, das empresas que suplantam a influência e o próprio capital de um Estado-nação e tudo mais? Eu queria... uma pergunta geral do nosso tempo e substancialmente do Brasil. Como é que você observa nesse momento todo esse trauma que a gente passou, até a posição que o ex-presidente Lula ocupa nesse momento, depois de passar por uma prisão, ser aclamado na Europa, na Argentina, e realmente aglutinar em torno de si agora todo o reposicionamento político do país? Enfim, é uma pergunta também um pouco política e um pouco para o cidadão, né, e contribuinte Alisson Leandro Mascaro, para além das suas virtudes no campo do pensamento jurídico do direito. Gustavo, eu publiquei faz 2 anos e meio para 3 um livro que se chama Crise e Golpe, da Boitempo. Eu retomo, inclusive, no Sociologia do Direito, o último capítulo é sobre o pensamento acerca da sociedade brasileira, que vem a ser o Brasil, por que ele é o que é. Eu tenho uma tese do Crise e Golpe que está tanto no Crise e Golpe quanto no Sociologia do Direito, desenvolvo no Sociologia do Direito, e é uma tese muito chocante. Minha tese é a seguinte: o que define o Brasil no nosso tempo é 1964, não é 1988. A primeira vez que eu escrevi a esse respeito, as pessoas ficaram muito espantadas, porque, via de regra, nós temos esperança de que 88, a Constituição Federal, que promete muita coisa, que delineia um horizonte razoável para a população, que a Constituição um dia se cumpriria. Então o SUS anda mais ou menos, mas um dia chegariam as condições para que o SUS se expandisse. Pois bem, o golpe de 2016 foi a prova cabal de que o Brasil é refém das estruturas que deram o golpe de 64. Então, a começar do imperialismo estadunidense, o Brasil se alinha com os Estados Unidos. Não o Brasil, mas os poderes do Brasil se alinham com os Estados Unidos. Militares deram o golpe de 64 e sustentaram de alguma maneira e sustentam o golpe de 2016. O judiciário legitimou o golpe de 64 e esteve à frente do golpe de 2016. Imprensa levou até o limite o golpe de 64 e levou até o limite o golpe de 2016. E agora o central, burguesia do Brasil, que deu o golpe de 64 e deu o golpe de 2016 e nenhuma peça moveu de 2016 até hoje. De tal modo que os capitalistas do Brasil, os exploradores do Brasil, os Faria Limers da vida, que é uma expressão que se usa nos dias de hoje para falar de um povo que se reúne aí na Avenida Faria Lima, em São Paulo, essa gente não moveu uma vírgula de arrependimento por ter apoiado esta pessoa que aí está no governo do Brasil, ainda que tenham morrido mais de 600 mil brasileiros e brasileiras mesmo de Covid, mesmo assim, e mais não sei quantos aí desgraçados, desgraçadas mais, ainda assim essa gente não move uma vírgula sequer para sair desse seu horizonte. Tanto é verdade que, no máximo, quando não querem esse atual mandatário do país, querem o que deu o golpe raiz, originalmente, que é o magistrado que foi servir como ministro deste atual mandatário do país. Então, o que eu quero dizer é que não moveram, nada se moveu, nenhuma peça se moveu deste jogo central. Tanto assim o é que as peças que tentam dar o drible da vaca, enfim, uma espécie de garrincha, bater no pé do adversário para ver se faz gol de modo inesperado. Então, Lula, Brizola, Jango, Dilma e tantos outros mais sofrem a perseguição atroz
das instituições, o lawfare, tantos outros eventos que por aí revelam que a política, o direito, as instituições não são imparciais nem estão aptas à democracia. O meu Sociologia do Direito faz um inventário, além de todos os pensadores do mundo, ele faz um inventário dos maiores pensadores da sociedade no Brasil. E eu faço de propósito, eu deixo por último aquele que certamente foi o maior pensador da sociedade brasileira, que foi Florestan Fernandes. Junto com ele, antecede-o cronologicamente nesse ponto, mas eu ponho aqui, apresentando a ambos do mesmo horizonte, Rui Mauro Marini. O que os dois perceberam? Que a sociedade brasileira tem uma burguesia que não muda porque está confortavelmente assentada numa espécie de concerto internacional, acordo internacional da burguesia, sustentado este acordo pelos Estados Unidos, de tal sorte que a burguesia do Brasil goza. Quanto mais pobre tem, menor o salário da empregada doméstica. E assim vai para todas as outras dimensões. Quanto mais o povo passa fome, mais eles cortam direitos trabalhistas e previdência social. Isso está acontecendo hoje. Então, eu sou obrigado a dizer, e esta é a minha tese do Crise e Golpe, e também do Sociologia do Direito, que o que temos no Brasil é o predomínio do arranjo econômico e político de 64. E este arranjo dará golpe todas as vezes em que se tentar fazer acordo ou se tentar fazer uma espécie de compensação aos pobres, dando ainda a parte do leão ao leão. Então, esta minha dimensão me obriga a dizer que ou nós lutamos na base do povo, ou nós mobilizamos as massas, ou, a depender da burguesia brasileira, do imperialismo estadunidense, dos militares, do poder judiciário, ou da boa consciência da imprensa empresarial, que um dia o Paulo Henrique Amorim chamava de PIG e coisas mais, a depender da consciência dos burgueses do Brasil, da Fiesp que inflou um pato, da Faria Lima e os seus pequenos burgueses que usam um coletinho aí em pleno dezembro, que eu não entendo a razão pela qual usam um coletinho de espuma na Avenida Faria Lima, perto da Marginal Pinheiros. A depender da consciência dessa gente, a depender da consciência de juízes e promotores e OABs, a depender da consciência dos jornalistas, que, tirando o Conde, mais 5 ou 6 meus amigos e minhas amigas, o resto é o que vocês conhecem bem. Então, senhoras e senhores, não tem como contar com tudo isso. Ou seja, se em algum momento nós conseguirmos desafogar este momento atual do Brasil, conseguirmos eventualmente uma eleição que represente um horizonte progressista, nós não podemos novamente deixar com que as estruturas da sociedade se mantenham iguais, porque ato contínuo, na primeira dobra da esquina, vem de novo um golpe, vem de novo a desgraça para o povo. Então, é preciso, com muita ênfase, mobilizar o povo para a transformação social, não mais remendos, não mais apenas um acordo no qual o outro tem a arma na nossa cabeça e a parte nossa do acordo é dizer sim, eu dei um golpe, vou dar uma transição por alto para a democracia. Vocês aceitam? A resposta é sim. Ninguém do meu lado vai ser julgado. Vocês aceitam? A resposta é sim. Ah, eu fiz de tudo possível de errado em processos judiciais e vocês têm que reconhecer que vocês são bandidos, apenas não foram julgados corretamente. Isso é um absurdo, uma coisa como esta. Então, é preciso romper com este mundo. Ou então, esses da imprensa, do PIG, para lembrar aqui a velha expressão, que ainda hoje pedem moderação ou autocrítica para a esquerda do Brasil em face do que se passou, sendo que eles nunca na vida, jamais farão uma autocrítica. Ou seja, ou se toma o poder para modificar os aparelhos ideológicos que formam o povo mesmo, ou então os aparelhos em 2, 3, 4 anos dão um novo golpe, ou se transforma a condição econômica do país, ou isto que chamamos de burguesia, continuará fazendo o que faz. Então, Gustavo, até aqui, este jogo está para tentar desafogar, mas lembrem, na hora em que houver o primeiro desafogo, é preciso cortar a corda que está no nosso pescoço para que nunca mais volte e nunca mais nos mate. Fantástico, Alisson Mascaro. Você sabe que depois desse processo todo que aconteceu, eu já estava até contabilizando. Falei, não, vamos eleger agora o Lula, né? Vamos ter aí uns 10 anos de estabilidade, uma democracia meio cambaleante, mais vibrante, como a gente teve na década passada.
e depois vem outro golpe. Quer dizer, já tá na conta, porque o Brasil sofre disso que você acabou de descrever de uma maneira assim, absolutamente clara, pedagógica, né? Nós temos essa vocação, né, o tempo todo, desde o descobrimento, república, independência. Aliás, nós vamos entrar no ano do bicentenário da independência. Enfim, muita coisa conflui para esse momento. Eu ia dizer da importância que você disse para furar esse processo dos aparelhos ideológicos, enfim, o que a Argentina acabou de nos mostrar nesse momento, presidente e vice convocando o povo para ir para as ruas, que é uma coisa que o Bolsonaro faz, e que é uma coisa que o PT nunca fez, porque a esquerda brasileira tem um certo pudor, assim, de fazer, né, eles não gostam de usar como massa de manobra, mas não é isso, né? Talvez a gente tenha aprendido um pouco agora com essa experiência na Argentina. Alisson Mascaro, seu livro, você vai lançar o seu livro oficialmente, fisicamente, ou já lançou? Ele só foi lançado virtualmente agora, exatamente nesses dias, nesse finalzinho de ano, mas minha ideia é, assim que nós tivermos uma condição razoável, já fazermos um grande evento em São Paulo. Então, aguardem, eventualmente para março, pós-carnaval, a gente emenda a festa com o lançamento do livro. Eu coloquei todos os seus principais livros aqui na legenda agora, são muitos livros importantes. Esse Sociologia do Direito está pela... Qual é a editora mesmo? Atlas. Editora Atlas. Isso. Você publica por vários, pela Boitempo também, Boitempo, pela Quartier Latam, né? Então, várias editoras. Várias editoras. Alisson Mascaro, te agradeço imensamente, você é uma figura extraordinária. Eu sabia já da tua, enfim, excelência, simpatia, virtuosismo no campo do direito, mas quando a gente conversa assim, frente a frente, a sensação realmente é muito boa, é outra, e o meu coletivo aqui está super agradecido e feliz também de você estar nesse espaço aqui comigo. Quero te agradecer demais, estou sempre à disposição, parabéns pelo seu trabalho como professor, como autor, como debatedor. Você é uma figura que está em todas as redes, né? Você é uma figura que gosta de fazer o debate, de se expor, não tem medo, e eu quero, enfim, te dar os parabéns por essa trajetória e por essa figura maravilhosa que você é. Muito obrigado, querido. Gustavo, obrigado por este convite, para mim muito honroso. Você tem cumprido um trabalho magnífico em prol da divulgação das ideias para o nosso país, e você tem juntado todas as pontas que têm esperança, e um dia essas pontas todas com esperança, se nós estivermos todas juntas e todos juntos, nós seremos um raio laser de esperança, e aí nós alcançamos o nosso objetivo. Obrigado. Obrigado a todos, a gente volta na semana. Valeu, Alisson, super abraço. Obrigado, até mais.